Nessa noite, nós queremos fazer referência mais uma vez à história de Israel, para dessa história aprendermos mais uma lição para a nossa vida. Mais adiante eu até coloquei aqui, se queremos nos ver individualmente ou comunitariamente como igreja, se quisermos ter uma imagem ou um filme da nossa vida, é só ler o Antigo Testamento e você vai se ver lá, sobre as bênçãos de Deus, sobre as disciplinas de Deus, sobre as obediências de Israel, as desobediências de Israel, as cabeçadas de Israel. Se queremos nos ver, só é conhecer o Antigo Testamento. E você vai prevenir aquele buraco que está lá na frente. Você não vai cair nele, porque sabe que alguém já caiu. Aí você vai dizer, comigo não. Nessa noite, eu quero meditar sobre o tema que eu coloquei agora há pouco, à tarde, sobre a singularidade do povo de Deus. Na verdade, era para ter 2 pontos aí. Eu não sei se os meninos fizeram não, né? Tema não, né? Mas a singularidade do povo de Deus. 2 pontos, santidade e prosperidade. Está aí? Vamos citar juntos? A singularidade do povo de Deus. Santidade e prosperidade. É isso que Deus pensa, quer para mim e para você. Diga comigo, santidade e prosperidade. Pode voltar para o texto, Deuteronômio capítulo 4, verso 32. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus, e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los na terra, mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder. Que coisa linda, hein? Viu, Vladimir? O negócio aqui é lindo demais. Eu vou repetir isso aqui. Porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder. Sabe por que você está aqui? Porque ele foi em pessoa e te preservou desde o ventre da tua mãe, te guardou e disse, é meu, é minha. Ele foi em pessoa tirá-lo do Egito com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra deles, como hoje se vê. Dizendo assim, sai
meu filho vai passar, limpa o terreno, porque ele é meu, porque ela é minha. Reconheçam isso hoje, verso 19, toda a igreja, reconheçam isso hoje, e ponham no coração, que o Senhor é Deus, em cima nos céus, e embaixo na terra, não há nenhum outro. Verso 40, toda a igreja, obedeçam os seus decretos, e mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês, e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo, na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. Diga, é para sempre. Aleluia, glória a Deus. De Gênesis a Apocalipse, o tema central de toda a Bíblia é que o propósito de Deus é chamar um povo para si. Irmãos, em nome de Jesus, você não perca isso. Isso é toda a mensagem. De Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito aqui resume-se em Deus levantando um povo para si. E que esse povo, evidentemente, seja santo, separado do mundo, para lhe pertencer e obedecer. Esse povo tem a vocação, o chamado de permanecer fiel à sua identidade de povo santo do Senhor. Diga, eu tenho uma vocação. Eu sou povo, diga, santo do Senhor. Isto implica que, em ser diferente em todo o seu pensamento e comportamento, você é a herança do Senhor. Implica que você tem que ser diferente em todo o seu comportamento e pensamento. Porque capítulo 7 de Deuteronômio, se você está com a Bíblia aberta, capítulo 7 de Deuteronômio, verso 6 em diante, diz assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Diga, eu sou o tesouro pessoal de Deus. Você não tem dúvida disso? Não deve ter dúvida sobre isso. Verso 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. O Senhor, Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus sempre esperou que Israel compreendesse esse chamado, ou respondesse a esse amor. Eu creio que a igreja entendeu nesses textos o amor de Deus. Ele escolheu, e ele pessoalmente foi. E não foi porque Israel era o melhor, nem o maior. Não é porque eu ou você sejamos melhor do que ninguém. Ele decidiu nos amar e ir pessoalmente nos arrancar das garras das trevas. No entanto, nós vamos ver mais para frente que Israel nunca conseguiu enxergar isso. E é isso que nos leva, irmãos, a uma paixão pelo nosso Deus. Eu estava pensando nessa tarde, dizendo, essa mensagem poderia ser sobre o amor de Deus.
Porque tudo que Deus pensa a seu respeito é para o seu bem. Se nós vamos falar alguma coisa aqui de leis e estatutos e preceitos, é para o seu bem, Cláudio. É para o seu bem, Alírio. É para lhe dar vida. Mas muitos ainda não têm entendido. Acham que não pode, não posso, também não pode, não sei o que. Deus sabe o que é o melhor para você. Você não sabe. Por melhor que sejam as minhas intenções a respeito dos meus filhos, por melhor que sejam os meus sonhos, diz assim a palavra do Senhor, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Porque assim como os céus distam da terra, assim são os meus pensamentos, distante dos vossos. Se eu penso muito sobre Bruno, Raíssa, sobre Israel, eu quero dizer que isso está muito longe daquilo que Deus pensa para eles e a respeito deles. Assim é comigo e é com você. Então, em nome de Jesus, deixe Deus conduzir a sua vida. Confie nos preceitos dele. Confie na palavra dele. E tudo irá bem com você. Irmãos, é com muito zelo nessa noite que eu quero compartilhar com vocês essa palavra. A história do povo de Israel é um filme da nossa própria história, pessoal ou como igreja. Se queremos nos ver individualmente ou comunitariamente como igreja, só precisamos conhecer a história de Israel. Pela sua misericórdia, Deus também nos incluiu na herança como seu povo. Lá em Éfeso, lá na carta de Éfeso, capítulo 2, verso 12, Paulo diz assim: vocês, falando para os gentios, que não era esse povo, vocês antes nem eram povo. Está aí. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora, diga comigo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Verso 19, diz o que agora? Verso 19, toda a igreja: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Aleluia. Como dissemos, o propósito de Deus é chamar um povo para si mesmo. Deus chamou você, Jaliene, para Ele mesmo. Sabe qual é o interesse de Deus nisso? Ter você junto a Ele. Você está pensando que é a sua oferta? Que é o seu serviço? Isso tudo tem que ser fruto da adoração, da gratidão, da entrega, do amor apaixonado, do noivo que está totalmente apaixonado e se dobra para pedir a noiva em casamento. Deus não tem interesse em nada em você. O interesse dele é sua vida, que seja santa e próspera. O propósito de Deus é trazer um povo para si mesmo. E existe um propósito dentro do propósito. É que este povo exista para a glória de Deus. Isaías 43, 7. Pode colocar aí. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, e a quem formei e fiz. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória. Deus quer que você reflita a Ele, porque você é o povo santo do Senhor, da família dele. Você se tornou filho
E é por isso que você tem que caminhar brilhando como as estrelas no universo. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso. Sobre qual é o projeto de Deus para a igreja. Capítulo 5. No verso 14 ao verso 16. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Porque glória e luz são simbologias, são semelhanças. Treva não tem a ver com glória. Escuridão não tem a ver com vida. Vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Quando eu viajava muito, e eu vinha do interior no domingo à noite, depois dos cultos, aí aquelas cidadezinhas ali, Sapé, você vê de longe o céu iluminado pela luz, pelas lâmpadas da cidade e a luz que emanava daquelas cidades do interior. Jesus está dizendo, como uma cidade no monte, assim são vocês, porque são luz. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém pega uma lâmpada, um candeeiro e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. E o verso 16, então Jesus fecha o que está querendo dizer. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. De forma prática, podemos perguntar, como então essa glória de Deus seria manifesta no povo de Israel? Como Israel viveria essa glória? Como as nações perceberiam que aquele povo tinha um Deus que era acima de todos os deuses? Como as nações perceberiam isso? Teria que haver alguma coisa que fizesse a diferença entre Israel e as demais nações. No livro de Levítico, capítulo 11, nós temos as respostas que faziam de Israel uma referência entre as nações. A primeira coisa que eu falei aqui é que a singularidade do povo de Deus é santidade e prosperidade. A santidade seria o primeiro sinal de que a glória de Deus estava irradiando naquele lugar. Verso 44, Levítico 11, 44 diz: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Israel representava a majestade e a glória de Deus. E ele recebe um chamado para santidade, que significava ser separado de todos os outros povos, pensar de forma diferente, se comportar de forma diferente. Em Levítico capítulo 10, verso 3, temos um texto que mostra claramente que Deus não abre mão dessa condição. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. A santidade glorifica a Deus. A vida pura, a vida santa, é como uma candeia colocada no lugar, iluminando toda a casa. Quem olha para você, vê luz e conhece a Deus, e o nome dele é glorificado. E nessa glorificação, a sua comunhão aumenta com Deus,
E à medida que a comunhão aumenta com Deus, mais a luz brilha. Quanto mais luz brilha, mais as pessoas conhecem a glória. Quanto mais a glória irradia, mais a santidade de Deus evidencia. E mais você aproveita de Deus. Pedro faz uma comparação. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 14 e 16. Ele faz uma comparação com a igreja. 1 Pedro 1, 14 e 16. Pedro vai usar as mesmas coisas que Israel ouviu agora para a igreja, como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos que outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Essa era a primeira marca de Israel. Mas a outra marca de Israel seria que aquele povo separado, na forma de pensar, de comportamento e de viver, aquele povo seria próspero. Deuteronômio, capítulo 7, mostra isso claramente. Deuteronômio, capítulo 7, verso 12 e 14, diz assim: se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra em que seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do rebanho. E ele sai descrevendo. A prosperidade estava diretamente ligada à santidade. Essas ordenanças do decreto traçavam uma linha divisória entre Israel e as demais nações. As leis nada mais eram do que o caminho da prosperidade. Não mudou. A obediência é um caminho de prosperidade. Deuteronômio capítulo 8, verso 6 e 9 diz assim: 8, 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Olha a consequência. Verso 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. O povo de Deus tem um chamado para a prosperidade. Dê um amém mesmo, irmão. Porque me ensinaram errado, Manuel. Me ensinaram que porque é crente, então tem que sofrer mesmo, tem que ser pobre. Jesus era pobre. Mentira de Satanás. Jesus nunca foi pobre. Ele se foi pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos a todos. O evangelho, quando chega numa comunidade, chega para transformar a comunidade, tirar da ignorância, que é a primeira prosperidade, é a intelectual. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga comigo: conhecereis a verdade, e a verdade. Libertação intelectual é a primeira coisa que o evangelho faz quando chega na vida de uma pessoa. E eu digo uma coisa a você: se não fosse o evangelho, eu estava acabado. Porque, irmão, imagine o 18º filho de uns pais pobres para sustentar 18 filhos.
cujo chinelo era feito de borracha de pneu. E o evangelho chegou na minha casa antes de eu nascer. Eu fui bem-aventurado, porque antes de nascer, Jesus já providenciou o terreno. E resgatou toda essa turma aí. Todos os meus irmãos foram prósperos. Por causa de uma mulher ignorante que não sabia ler, mas a luz do evangelho brilhou. E ela viu o que os homens não viam. O evangelho liberta. A prosperidade fez parte e faz parte de Israel. Eu quero chamar a atenção da juventude. Vocês têm que crer e fazer a parte de vocês. Vocês vão ser os melhores na universidade. Os primeiros nos empregos. Os primeiros em tudo. Olha para a história de Israel hoje. Não precisa ser no passado, não. Nenhuma nação da terra se compara a Israel em termos de ciência e tecnologia. Na área da saúde, da medicina, da matemática, da literatura, das artes. Nenhuma nação tem os prêmios Nobel ou Nobéis como Israel tem. O território de Israel é menor do que o território de Sergipe. Eles são prósperos. Se você não sabe, fica sabendo agora. As riquezas do mundo estão, entre os homens mais ricos do mundo, estão os judeus. E não adianta, não consegue acabar a riqueza, porque tem uma bênção de Deus sobre eles. Só que a Bíblia diz que se vocês estão em Cristo, vocês são descendência de Abraão. E abençoados como meu filho Abraão. Amém? Porque o plano de Deus continua, Gilberto. Essa história do Antigo Testamento não precisa ter outra Bíblia. Mas eu quero dizer que o plano de Deus está em curso. Ele continua levantando sobre a terra um povo para si. E você pode botar o dedinho assim e dizer: eu sou esse povo. Todas as mentiras de Satanás que não dá certo, que você não vai prosperar. Eu quero dizer, se você obedecer os preceitos do Senhor, e se você se dedicar em amá-lo, as bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida. Veja bem, não é a prosperidade de que o outro tem, eu tenho que ter. A prosperidade, ela tem uma medida para cada um, que traz alegria, que traz prazer e glória ao nome dele. Você pode ter uma McLaren, mas o outro não tem uma McLaren. O outro, mas eu quero dizer uma coisa, na medida que você tem, o seu coração está tão radiante da santidade de Deus, que a glória reflete num e no outro. Porque não é o bem em si, mas é você em si. Nesse sentido, todos somos nivelados pela graça. Todos somos muitíssimos prósperos. Pois falar em prosperidade não implica em quantidade de dinheiro, porque eu sou próspero, não sendo construtor, eu poderia ter mais do que tenho hoje. Se eu fosse construtor, financeiramente falando, humanamente falando, mas eu quero dizer, seria muito mais pobre, se eu tivesse feito a opção de ganhar dinheiro, se o meu chamado é para isso aqui. E se o seu é de ganhar dinheiro, saiba disso, você ganha dinheiro, pergunte a Deus para que você está ganhando dinheiro, porque tem que ser para a glória dele. Eu tive a oportunidade, eu ganhei, né? Alguns presentes nessas férias. De estar em 2 hotéis diferentes. Foi 4 dias. Saí no 3º dia. Porque eu disse, não, tá bom demais já. 3 dias. Aí no outro também, o irmão me pegou e me levou com ele a reboque. Vai, tem que ir, está chegando no fim das férias, você só... Me levou para 4 dias. Lá no Mussulo. No 3º dia eu fugi de novo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O melhor lugar é esse aqui. É esse chão aqui. O melhor lugar é pegando o carrinho como a gente pegava e pregando o evangelho lá no interior. Quando as crianças eram pequenas, que Ivete ralava muito comigo, porque ela trabalhava, estudava e as crianças pequenas, e a gente era um lugar mais feliz, como é o lugar mais feliz quando você está fazendo a vontade de Deus. Aí eu tenho um pequeno testemunho para lhe dizer sobre prosperidade e alegria no Senhor. Nessas andanças eu estava ficando mais cansado, a coluna começou a mastigar mais,
surgiu um abençoado de um irmão lá na igreja para me acompanhar nas viagens. Rômulo. E todas as vezes que nós vínhamos, quando a gente chegava ali no lugar mais escuro, antes de Cajá ou depois de Cajá, eu sempre colocava a cabeça do lado de fora e olhava para as estrelas. Muitas vezes eu parava o carro, pedia para ele parar o carro e descia só para olhar as estrelas. Às vezes eu brincava com Ivete e os meninos, eu desligava a luz do carro. Imagina, irmão, um chevetinho daquele, um perigo não pegar de novo. Ligava a luz do carro só para ver a luz das estrelas. E agradecer a Deus por ser um pregador do Evangelho. Não é a McLaren, é o Senhor, é Ele. Não é aqui, não é aqui, não é nesse momento aqui. É quando a gente está com Ele lá no quarto. E esses dias eu disse: Deus, eu não preciso. Eu preciso descansar como todo ser humano. Eu não preciso de riqueza. Nada desse mundo pode, depois que você começa a experimentar um pouco da glória de Deus, você vai fazer como Moisés. Eu quero, Senhor, conhecer a sua glória, a sua face. Sabe quando Moisés disse isso, Erenilton? Ele tinha visto as 10 pragas no Egito. Ele operou as 10 pragas. Ele viu o mar vermelho se abrir. Ele fez água de rocha surgir. Ele recebeu no monte as tábuas. Depois de tudo isso, Moisés estava dizendo: Senhor, eu quero conhecer a sua face. É disso que nós estamos falando. Amar a Deus acima de todas as coisas. Israel não entendia muito bem isso, mas muitos líderes de Israel entenderam isso. Não é a prosperidade que você toca e agora bota no bolso, ou se mata para isso. Eu quero dizer que isso vem como uma consequência no tempo de Deus para a tua vida, porque Ele é o Deus que supre todas as tuas necessidades. Mas agora uma palavra para chorar, para explicar. Deus não prometeu McLaren a ninguém. Ele não prometeu sobremesa. Paulo diz isso claramente. Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Agora, pela sua bondade, vem um sorvete a mais. Um petit gâteau. Porque eu conheci isso com minha esposa. Ela sabe o que é bom. Petit gâteau. Nada mais é do que um pedaço de bolo com um sorvete de lado. Mas Deus, eu fugi aqui, mas Deus pensa isso de mim e de você. Repetindo aqui, Deuteronômio 8, 7. O Senhor, seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romanceiras, que é muito especial. A irmã Tânia, que me apresentei sempre com uma, sei na casa dela, é uma coisa muito especial, né? Aquela azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Mas o segredo antes é: ame, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame, ó Israel, o seu Deus, de todo o seu coração. E isso é o oposto da religiosidade. A religiosidade é me dá, Deus. Me dá, me dá, me dá. O relacionamento é: aonde estás, Senhor? Eu quero estar onde tu estás. Israel não entendia
e não respondeu a esse chamado de Deus. Israel já havia sido escolhido como um povo de Deus, mas a pergunta é como desfrutariam da plenitude das promessas de Deus. Eu fiz essa pergunta, irmãos, eu deixo registrado tudo isso, porque serve para o futuro, para mim mesmo. Israel já havia sido escolhido como povo de Deus. Diga comigo, eu sou esse povo. Mas a pergunta que eu faço aqui é, como é que Israel desfrutaria das promessas de Deus? O livro de Levíticos, capítulo 18, ele responde a isso. Irmãos, eu estou ministrando nessa noite essa palavra, porque eu olho para a vida de vocês, e eu desejo tanto que vocês sejam prósperos e abençoados. Mas como pastor, eu vejo tantas pessoas que ainda não tiveram entendimento, mesmo ouvindo 52 sermões por ano, no mínimo ao domingo, e meditações nas células. Como sempre lembra o pastor Uchoa, do pastor Ricardo lá na Colômbia, a sua vitória, a sua bênção, não está a 1 quilômetro, não está a questão de distância, nem a um passo, apenas a uma decisão. A uma decisão. Como Israel tomaria posse daquilo que Deus tinha para eles. Levítico capítulo 18 diz, disse o Senhor a Moisés, está aí, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde o estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. O texto começa dizendo, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor. E ele encerra dizendo, eu sou o Senhor. Igreja Evangélica Batista de Intermares, você tem um Senhor sobre a sua vida. Deus está dizendo, eu sou o Senhor. Sabe o que significa essa ênfase? Este apelo que Deus fez a seu povo, de que Ele era o Senhor, começa e termina com essa declaração, implica dizer, Ele estava dizendo, tomando Israel pelos ombros, eu gerei, eu os criei, eu os livrei, eu os abençoarei. Foi eu que fui pessoalmente tirá-lo do Egito. Israel, lembre-se disso, eu sou o Senhor. Portanto, o verso 4 diz assim, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O apelo é veemente. Não havia meio termo. Israel deveria viver totalmente diferente daqueles povos, pois o homem que os praticar viverá por eles. Deuteronômio capítulo 28, verso 12, falando daqueles que obedecem ao Senhor, diz assim, aqueles que obedecem ao Senhor, eu não estou lendo todo o capítulo para trás, diz assim, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Diga comigo, o Senhor abrirá os céus. Mas veja o que está no verso 23.
para os que não obedecem, para aqueles que começam, ainda não andam de coração endurecido. 23, 28. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como um ferro. É uma decisão. A igreja deu uma silenciada forte agora, porque a palavra tem que ser completa. Eu não posso pregar o que você quer ouvir, mas o que a palavra tem a dizer, porque isso gera temor no nosso coração. Céu de bronze, terra de ferro. A ingratidão e a desobediência de Israel, nós sabemos qual foi a consequência. A consequência que Deus disciplina aos filhos que ama. Israel foi para o cativeiro. Judá foi para a Babilônia. E nós sabemos que foram 70 anos de cativeiro. Mas antes do cativeiro acontecer, Josué, junto com esse texto, ele diz algo àquele povo. Capítulo 23 de Josué, ele diz algo que eu não posso deixar de pronunciar aqui. Muito antes desse cativeiro acontecer, no capítulo 23 de Josué, ele faz uma assembleia solene, ele já está no fim da sua vida. Ele reúne todo o povo, e ele diz: eu estou velho, eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Verso 6, ele diz assim, Josué 23, 6, façam todo o esforço, diga comigo, faça todo o esforço, para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro na lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Verso 7, toda a igreja vai ler forte comigo: não se associe com estas nações que restam no meio de vocês. Verso 8, mas eu vou ler agora. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas, até hoje ninguém conseguiu resistir. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor seu Deus luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor seu Deus. Se todavia se afastarem de Deus, se todavia vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas, espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, deu a vocês. Nós já vimos em Levíticos, capítulo 18, dizendo: não se associem, não pratiquem o que elas praticam. Josué está dizendo: ainda falta muita gente ser expulsa da terra, eu estou velho. Não se associe, não pratique o que eles praticam, porque senão, se você ficar namorando com essas nações, eles serão chicotes em vossas costas. É namorar com o pecado, irmãos, é chicote em nossas costas. O chamado para Israel é o chamado para a igreja: santidade absoluta, separação absoluta. Não estamos pregando mais isso nos púlpitos, mas você foi chamado para ser santo. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Chicote em vossas costas. Quanta dor, quanto sofrimento nós trazemos dentro de nós,
Porque nós não rompemos, não lutamos, não nos esforçamos, não procuramos ajuda para rompermos com o pecado. O vilão, o ladrão da minha alegria, da minha prosperidade, da minha paz. A história do povo de Israel é um filme da nossa própria história. Assim é conosco. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios, diz assim: vocês não têm que participar da mesa de Belial. Que comunhão tem a mesa do Senhor com a mesa de demônios? Por que vocês se associam a eles? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Templo, irmãos. E Paulo vai dizer que Deus tem ciúmes, o Espírito Santo tem ciúmes por nós. Porque eu não me pertenço. Lembre que Ele me resgatou. Eu sou dele. Tudo que você é ou tem pertence a um dono. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te redimir. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Permita-me uma observação. Assumo o que eu vou dizer. Não venham mais me perguntar se vocês podem ou não marcar o corpo de vocês. Vão à presença de Deus e vão ler a palavra de Deus. E veja o que o Espírito vai falar sobre isso. Eu não sou polícia de ninguém. Eu prego a palavra do Senhor. Mas eu tenho consciência que até para fazer uma cirurgia na coluna, eu tenho que pedir autorização ao Senhor para as pessoas tocarem no corpo, que é santuário do Deus vivo. Seja o que vocês fizerem, em obras ou em palavras, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Pergunte a Deus: isso glorifica o teu nome, Senhor? Esse negócio que eu vou fazer na minha empresa, às escondidas, glorifica o teu nome? Essa roupa que eu uso, glorifica o teu nome? Essa forma como eu trato a minha esposa, glorifica o teu nome? Essa olhadinha que eu dou para o marido do outro, glorifica o teu nome? Santidade ao Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Quem pratica coisas escusas, eu posso não saber, mas o Espírito que sonda todas as coisas conhece. Vocês são luz, que a luz de vocês brilhe. O que você faz com o seu dinheiro tem a ver com Deus. O que você faz com a sua casa tem a ver com Deus. O que você faz com o seu corpo tem a ver com Deus. Você responderá por ele. Não eu. Não eu a partir de hoje. 1 Coríntios, capítulo... Eu não ia ler, mas eu preciso ler. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18. Bem rápido. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter luz com as trevas? Pode passando. Que harmonia há entre Cristo? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saia do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei.
serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem pode dar um glória a Deus? Israel vai para o cativeiro. Eu não preciso ser profeta para entender que muitos aqui podem estar vivendo alguma vida, alguma situação de cativeiro, alguma decisão ou consequência de decisões passadas. Vivi tempos da minha vida me culpando por decisões que eu tomei. Mas tem uma coisa que eu quero encerrar fazendo menção dela. É que Deus não desiste do seu propósito. Levantar um povo para si. Que amor é esse? Quando Israel estava sendo conduzido ao cativeiro, o próprio Jeremias, que havia profetizado o cativeiro, já recebe uma outra palavra de Deus, dizendo: eu vou curá-los, eu vou restaurá-los. Jeremias capítulo 31, e eu chamo o louvor para ir se posicionando aqui. O teclado pode continuar tocando, só depois, para a gente. Quando aquele povo que não ouviu, não discerniu o chamado deles, agora estava no cativeiro, na humilhação. Deus usa o mesmo profeta que profetizou sobre a disciplina do Senhor. Jeremias foi esse homem, e Ezequiel também foi nessa época. Deus então traz uma palavra de esperança, de trazer uma nova aliança, de fazer uma nova aliança com aquele povo desobediente. Deus vai prometer agora uma aliança mais poderosa, uma aliança que vai atrair mais fortemente o coração do povo. Os feitos no deserto não sustentaram aquele povo diante do Senhor, como as bênçãos que nós recebemos de Deus. Hoje nós nos quedamos agradecidos, amanhã já nós nos esquecemos. A gente se acostuma. Você pede uma casa, Deus dá, depois você quer outra. Bens materiais, bênçãos de Deus, irmãos, não arrebatam o nosso coração, mas a presença dele arrebata. Ele arrebata. É por isso que nós encontramos servos fiéis, que mesmo em meio à fome, glorificam a Deus, porque não glorifica pelo que tem, mas pelo que Deus é. Aquele povo estava no cativeiro, Deus disse: eu não aguento, meu amor é muito maior do que eu, porque Deus é amor. Deus diz assim: eu não aguento, eu amo esse povo, o que é que eu faço? Eu me esqueço dele, eu não consigo esquecer dele. Eu já sei, eu vou fazer uma nova aliança, e dessa vez, essa aliança, Galdino, não será mais escrita em tábuas, mas será escrita nos seus corações. Não mais uma aliança de letra, mas uma aliança no Espírito. E ele começa, Jeremias capítulo 31, verso 31, ele diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor. E para agilizar, eu quero aplicar isso para a igreja e para a sua vida, e para a minha vida. Estão chegando os dias, declara o Senhor para você, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando eu os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Quebraram a aliança, apesar de eu ser o Senhor. Deus tinha todo o direito, poder, para destruir Israel da face da terra. Ele não destruiu Israel da face da terra, como ele não destrói a mim nem a você, pela misericórdia dele.
E ele continua dizendo, verso 33, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Diga assim, obra do Espírito. Ninguém precisa lhe empurrar. Ei, menino, obedece. Obedece. Você corre em busca dos mandamentos do Senhor. É obra do Espírito. Diga comigo, obra do Espírito. Diga mais forte, igreja. Obra do Espírito. É diferente da lei. A obra do Espírito imprime a lei de Deus no nosso interior. Não é aqui, é aqui. Aí por isso você vai entender o salmista dizendo, eu amo a lei do Senhor. Obra do Espírito. E aí ele diz assim, não me lembrarei mais. E o texto fala claramente de uma obra do Espírito. E essa obra do Espírito gera genuíno arrependimento. 31:18. Põe aí no texto, por favor. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Efraim aqui é Israel, dizendo, tu me disciplinaste como a um bezerro indomado, e eu fui disciplinado. Ei, irmãos, verdadeiro quebrantamento vem pela obra do Espírito. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Diga quebrantamento. Quebrantamento genuíno é uma obra do Espírito Santo. Deus estava prometendo àquele povo que um dia eles se quebrantariam dessa forma. E eu quero dizer para a igreja que essa obra, o Espírito de Deus está fazendo nos nossos corações hoje. Daqui do púlpito até lá em cima na galeria embaixo, nós precisamos que o Espírito venha nos exprimindo ou nos espremendo por dentro, até que surja um choro lá da alma dizendo, Deus, eu errei, tu me disciplinaste, e eu entendo isso, por isso me arrependo. Quando há isso, a resposta de Deus está no verso 20. É para você essa resposta. É para mim essa resposta. Antes de ler, irmãos, deixa eu dizer. Esse texto na minha juventude me ajudou a ficar de pé. Eu quero dizer para os jovens nessa igreja. Esse texto na minha juventude me mantinha de pé. Quando eu chorava espremido por causa do pecado, eu lembrava desse texto. E então eu lembrava do amor de Deus, expresso no verso 20, quando um filho de Deus chega na presença dele em total quebrantamento, ele escuta Deus citar o seu nome, e eu quero que você cite o seu nome agora, coloque o seu nome no verso 20, e diga comigo, não é o meu filho querido, o filho em que tenho prazer. Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho em meu coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Você é o Efraim de Deus. Você é o Efraim de Deus. Depois do quebrantamento, Deus colhe aquela súplica, aquela oração. Verso 31, verso 12 agora. 31, verso 12. Então eles virão
depois do perdão, aí, leia comigo, verso 12, 13 e 14. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas, serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Olha aí, Moura e Manuel. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Irmãos, está falando depois da disciplina. Eles estão disciplinados aí, mas já tem a promessa. Olha, Deus está dizendo assim, eu disse a vocês, cuidado, eu tenho tudo isso para vocês. Vocês não obedeceram, foram para a disciplina. Mas eu estou dizendo de novo, eu vou restaurar. Porque eu amo vocês. Eu amo vocês, por final, eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja, diz o Senhor. Falar em amar a igreja. Irmãos, se quiser chorar comigo, venha chorar pela igreja. Mas não venha, eu não me junto a você a criticar a igreja do Senhor Jesus. Não critique a igreja, porque é o povo dele, é a noiva dele, ele tem ciúme. Cada um aqui uma pérola exclusiva do Senhor. Mas eu gosto desse verso. Então as moças dançarão de alegria. E como também os jovens. Olha, Ramon e Nazélia gostou agora. Agora a gente pode dançar, pastor. Sempre pôde dançar. Infelizmente o pecado distorceu com a sensualidade. Dança nunca foi pecado na Bíblia. Mas essas danças sensuais, sim. Como a veste. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Agora verso 14. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo serão saciados pela minha bondade, declara o Senhor. Você pode dar um brado de vitória, de alegria. De pé, a igreja pode ficar de pé, que eu não vou concluir não. Verso 14. Toda a igreja. Irmãos, você perceba que essa mensagem podia ser sobre o amor de Deus. Podia ser sobre o amor de Deus. Mas nós colocamos o título de A Singularidade do Povo de Deus. Santidade e prosperidade. Você está entendendo aqui? Você vai ler comigo do 12 de novo ao 14. Porque ler a palavra de Deus nunca é demais. Porque eu quero que você saia daqui com essa parte bem positiva. Não, ainda não. Ainda não, por favor. Eu quero que você saia daqui com essa parte bem positiva, porque eu quero que você se concentre no amor de Deus para com a sua vida. Porque se não fosse esse amor de Deus, esse rapazinho, olha, rapazinho, não estaria aqui. Não vem com essa. Eu não estou aqui porque o meu braço me trouxe. Eu sei quanto Deus me livrou das ciladas. Eu nem sei como passei. Deus passou comigo e por mim, como Ele passa com você e por você. Se passarem pelas águas, elas não se submergirão. Se passares pelos rios, não te afogarão. Se pelo fogo, não te queimarás. Se pelos espinhos, não te ferirás, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Então Deus está chamando você para a santidade, entenda isso. Mas Ele é rasgadamente apaixonado por você. É impressionante o amor de Deus. Toda a igreja, enche o peito, enche aí o pulmão aí, e abre a boca, verso 12. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas, serão como um jardim bem regado, não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara
ao Senhor. Dê um glória. Aleluia. No entanto, o arrependimento de Efraim, que eu não vou continuar o texto de Ezequiel, é uma obra do Espírito de Deus. Nessa mesma época, Ezequiel se levanta e profetiza, capítulo 36. Porque eu vou tirar o coração de pedra e dar-lhe um coração de carne. Porque tem que colocar Ezequiel capítulo 36, porque isso vai encerrar com só essa leitura. Ezequiel capítulo 36. A promessa de restauração, verso 24. Ezequiel 36, 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aí estão os nossos olhos, viu? 1942, Israel voltou, isso aqui se cumpriu para Israel. Mas essa promessa também se mistura com a promessa da nova aliança para a igreja. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Sabe quem nos purifica? Deus. A crítica do irmão não purifica. O dedo acusador não purifica. Mas o dedo santificador de Deus purifica. E é com o sangue do seu filho. Verso 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de... Agora o meu espírito está com E maiúsculo. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Quem vai fazer isso? Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem. Ele chama, salva e ele santifica. E ele bota dentro de nós o desejo de obedecer. Ele quem faz isso na nova aliança. Ele que vai lá e faz você se quebrantar na presença dele, querer ele, por ele. Aleluia, glória a Deus. Por isso nós vamos encerrar aqui, senão... Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu anseie mais.